Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades aqui do maior de todos, do nosso Fluminense. Galera, deixando bem claro, hein? Fluminense com um novo alvo, e o que a gente sabe sobre isso, né? O que a gente acha sobre isso, vamos trazer tudo aqui no canal Hora do Flu. É claro que se você já acompanha o canal há muito tempo, você já sabe que o jogador, ele foi indicado por nós, meus amigos. Foi um dos nomes que nós trouxemos aqui, indicando se o Fluminense quisesse substituir aí o John Hart. Mas vamos lá, vamos conversar. Preciso também colocar alguns pontos nos is. Sei que a torcida tá um pouco sem saber o que esperar, mas a gente vai tentar te ajudar ao máximo aqui no canal do Flu. Também hoje é dia de falar de Fluminense e Internacional. Fluminense jogando pelas oitavas, jogo de ida, né? Oitavas de final da Copa do Brasil, jogo dificílimo. E olha, Renato chega pressionado, depois de 5 derrotas seguidas. Uma matéria no GE já traz, né, que existe uma pressão do Renato para poder espantar a crise. Essa crise que o próprio Renato vem administrando, na minha opinião, tomando algumas decisões erradas, pensando até em não perder o grupo. Eu te explico tudo aqui nesse vídeo. Também vamos falar sobre mais o que, diretor? Vamos conhecer então o nosso novo alvo. Mas olha só, se inscreva aqui no canal do Flu, se você ainda não se inscreveu, tá? Venha fazer parte desse canal que não para de crescer. Estamos nos aproximando de 92 mil. Mais perto do sonho. Que bom. Lembrando que o canal Hora do Flu precisa muito da sua ajuda. Ainda estamos com os strikes, né? Mas o trabalho não para, né? Então a gente pede para que você não esqueça de clicar nesse gostei. Você que sempre clica, muito obrigado. Aos inscritos que sempre comentam que já clicou, já hypou o vídeo também. Muito obrigado. Nos ajude. Hypar o vídeo é pelo celular. Você arrasta, né, os comentários pro lado que vai aparecer uma opção de hypar, de graça. Hype aí o canal Hora do Flu e ajude a gente. Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui, tomando aquele café, né? Porque hoje eu nem tive tempo de tomar meu café. Ontem saiu a informação à noite, né, lá nos Estados Unidos, que o Portland, né? O Portland tinha recusado uma proposta do Fluminense por Santiago Moreno, tá? E o que aconteceu? Eu, logo lá no Twitter, né, já tava muito tarde. Pra quem não sabe, o canal Hora do Flu ficou sem o recurso de gravar ontem de madrugada. A gente sempre grava, tá? Lá onde eu morava, tinha vezes que eu entrava pra gravar 2, 3 horas da manhã pra vocês receberem um vídeo de manhã, né? Mas onde eu moro hoje não tem como, né? Como eu disse, eu estou aqui na casa dos meus sogros, então isso impossibilita muito essas gravações de madrugada. Com isso eu esperei, né, mandei mensagem para um monte de pessoas aqui e eu fui tentar entender o que estava acontecendo com o Santiago Moreno. No meio da minha apuração, o próprio GE trouxe a informação do seguinte: Fluminense negocia a contratação de Santiago Moreno e, de fato, a primeira proposta foi recusada, tá? Uma proposta que eu achei até boa do Fluminense. O Fluminense ofereceu ali 4 milhões de dólares, né? Cerca de 22 milhões de reais, né? Só que o Portland, como tem um jogador, acha que o jogador é muito importante, eles acharam um valor muito baixo, né? Então o Fluminense vai aumentar a proposta nos próximos dias aí por Santiago Moreno. Segundo a matéria do GE, vai trazer o seguinte: o Fluminense tenta resolver essa questão aí até sexta-feira, tá? Então a gente tá na quarta, quinta, na sexta-feira a gente deve ter aí uma data limite para resolver isso. Eu acho que o Fluminense já tem que começar a botar a data limite em todas as negociações em curso, né? Porque não pode ficar esperando a vida toda por um jogador, né? Se o jogador não quer, não deu para contratar, já pula para outro, não tem para que ficar parado, né? O Fluminense precisa de reforços. Bom, falando um pouquinho sobre Santiago Moreno, o que eu sei é que o jogador também quer jogar no Fluminense, tá? Isso aí eu recebi, né? Não sei se alguém já falou sobre isso, então não tô nem falando que é uma notícia exclusiva, eu acho que não. Se você pesquisar, alguém já pode ter falado sobre isso, eu não vi, né? Mas o que eu recebi é que o Santiago Moreno quer jogar pelo Fluminense e que entre Santiago Moreno e Fluminense, entre Santiago e Moreno, que é a mesma pessoa, entre o Santiago e o Fluminense, né? Já estaria tudo muito bem encaminhado, né? Só falta resolver essa questão do Portland,
Beleza? Eu recebi essa informação aí, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas esses meus 2 centavos é isso, né? Que entre o jogador e Fluminense estaria tudo ok, o jogador deu um ok aí para continuar a negociação e o Fluminense tenta essa liberação junto ao clube americano. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, falando sobre o jogador. Galera, quem acompanha o canal Hora do Flu sabe que, juntamente com o meu querido Rafael Lizarda, lá no Twitter, né? Ele comentou sobre o Santiago Moreno e eu fui pesquisar um pouco e eu, de fato, gostei muito do jogador e explico o porquê. Bom, é um jogador que ainda tem uma excelente idade. A gente tá falando de um jogador de apenas, pessoal, 25 anos, né? E entra naquela faixa etária que eu acho perfeita. O Lucas Ribeiro também tá assim, né? Que é a faixa etária do auge físico. O auge físico de um ser humano, ainda mais do que pratica o esporte, dentro do futebol, você vai ver que é entre 25, 28, 29 anos. Esse é o auge, né, que o corpo físico vai chegar, né? Então, assim, o melhor momento de um jogador é nessa faixa de idade. E a gente tá pegando o início do auge do Moreno, né? A gente já tava indo pro fim do auge do Arias, né? O Arias tinha 28, né? Então, assim, é bem legal porque você consegue rejuvenescer, tá bom? Isso é legal. Os números do Santiago Moreno são números decentes, tá? Igual, a melhor temporada dele, de longe, foi a temporada 2024, né? Aonde, de fato, ele se colocou como um dos principais jogadores do Portland, né? Você teve ali 35 jogos em 2024, 7 gols e 11 assistências. É claro que para um jogador que é um meia aberto, né? Que é o jeito que ele joga, Santiago Moreno não é ponta, tá, pessoal? Ele não é aquele pontinha driblador, não. Ele é um meia atacante que joga aberto pela direita, tá? Então, assim, você vê que existe outros números que são interessantes e a gente vai analisar esses números aqui com você hoje também. Mas só para deixar claro, a melhor temporada dele no ano passado já foi de números interessantes, cara. Em 35 jogos, você ter participações diretas, né? 18 é muita coisa. Esse ano, ele já começou com 4 gols, 5 assistências em 22 partidas. Então, assim, é um cara que tá realmente explodindo, eu só posso dizer, na hora certa, que é no auge físico. Bom, falei tudo isso, vamos dar mais uma olhada no Santiago Moreno agora aqui no SofaScore, tá, pessoal? Eu peguei a temporada de 2024 só pra gente ter uma noção. No mapinha lá do outro lado, que agora o mapinha mudou de lado, você vai ver que ele é de fato aquele meia aberto. Pode ver que ele nem tem tanta... E é um cara da bola parada, ó. Você pode ver também as marcações ali nos escanteios, né? Então você vai ver aqui, meus queridos, que o Santiago Moreno não é aquele pontinha que fica sempre aqui no cantinho. Não. Você vai ver que ele é um meia atacante que atua pela direita, mas ele fica flutuando. E quem ficava flutuando também? John Arias, né? Então, a gente tá com as devidas proporções. Eu vou falar um pouquinho sobre Santiago e John Arias, né? Mas assim, só para você entender que o mapa de calor demonstra isso. Um jogador que se movimenta muito, né? E tá sempre aqui, ó, na faixa, na minha opinião, uma faixa que é importante para criação, tá? Porque é aqui que tu consegue os passes entre linhas e deixar os seus jogadores no ataque, né, na cara do gol, criando chances importantes, né? Então essa faixa ele domina, lembrando que caindo um pouco mais para a direita, belezinha, pessoal? Então assim, no mapinha de calor você já dá para ver, se tu comparar o mapa de calor dele com o John Arias, é muito parecido, né? Por causa da região que joga. Sobre números, aqui a gente vai tentar entrar um pouquinho mais, não tanto para esse vídeo não ficar gigante, que a gente ainda tem que falar de Internacional e Fluminense. Mas olha só, pessoal, se você prestar atenção, de 32 jogos, ele iniciou 29. Então a gente tá falando de um titular, né? Eu tô falando da temporada 2024, só os números da principal liga lá, que é a MLS, tá? Não tô pegando as copas, não. Só o número puro da liga, né, que a gente poderia até fazer melhor do que isso, mas só pra gente ter uma noção. Foram 6 gols, né? Você vai ver que ele chuta em target 0.6, então ele é um meio atacante que chuta,
que chega, né? Grandes chances perdidas, 3, né? Então, assim, você vai ver que é um cara que perde pouco, grandes chances, né? Então, assim, quando ele tem grandes chances, ele costuma converter ou dar assistência e tudo mais. Olha só, pessoal, 11 grandes chances criadas. Aqui a gente já começa a ver que ele é um jogador muito participativo no setor do ataque, que está sempre participando do ataque, as bolas sempre passam por ele, independente se for assistência, né? Existe a pré-assistência, o passe que você abre a jogada para o outro dar assistência, sabe? Então, assim, os números eles têm história, né? A gente precisa entender isso. Sobre passes, pessoal, 81%, né, de aproveitamento nos passes, cerca de 29 por jogo, tá? Beleza. Bola longa, 71%, show de bola, né? A gente vai ver aqui, ó, que ele recupera muita bola, apesar de ser um meio atacante, ele recupera 4,8 bolas. Cara, isso aqui é bola pra caramba, né? Você vai ver um cara que tem sucesso em dribles, ganha uma metade. Então, assim, é um jogador muito participativo, tá? Sobre ele, John Arias, que é uma das grandes questões que a galera me pergunta muito, ainda mais lá no Twitter, no Instagram. Thiago, você acha que ele é o substituto perfeito para o John Arias? Eu acho que de todos os nomes que foram vinculados, tanto dele como o Rinestrosa, né? Esses nomes, o Santiago, ele lembra muito mais, né? Ele lembra muito mais. Só que eu tenho uma ressalva sobre o jogador, tá? Vindo para o Fluminense, é a primeira vez que o Santiago vai jogar em uma liga muito forte, tá? A Liga Brasileira hoje, ela é muito mais forte que a Liga da MLS, tá? Então, assim, não que eu não acho que os jogadores da MLS sejam ruins, não, pelo contrário. Você viu o Almada que veio pro Botafogo, né? Jogador altíssimo nível, né? O Santiago talvez tenha que ter um pouco mais de tempo para poder se adaptar, tá? Então, por isso que eu acho que a chegada do Santiago Moreno, junto com a chegada do Lucas Ribeiro, eu acho que um pode dar espaço para o outro, para ambos se adaptarem melhor e terem mais tempo. Mas é aquilo, o próprio John Arias, quando chega no Fluminense, ele precisou de tempo para se adaptar. O Santiago Moreno, galera, é a mesma coisa. Pode acontecer, tá? Dele chegar já arrebentando, jogando monstruosamente, ok. Mas não é o natural, não é o normal. O normal é que ele leve um pouco de tempo para se acostumar, para se adaptar, a jogar muitos jogos, né? Se você olhar aqui de novo, a gente tem aqui ele jogando pouquíssimos jogos ainda. Na carreira dele, ele não passou de 40 jogos. E aqui no Brasil, meu amigo, é 70 jogos, 60 jogos, né? Então aqui são muitos jogos, né? Algo que afasta também muitos jogadores de quererem atuar no Brasil, né? Então tem essa questão do número de jogos que me preocupa em relação ao Santiago Moreno, tá? Mas eu acho que é um nome que faz sentido da diretoria, não é um nome que eu vou ser o primeiro a reclamar, não, esse nome não faz sentido. Galera, faz sentido sim, tá? Esse nome do Santiago Moreno, até pelas suas características a John Arias. É o John Arias? Não é o John Arias. John Arias hoje é um jogador pronto. O John Arias hoje é um jogador no auge, né? John Arias hoje é o melhor jogador que a gente tinha, né? O Santiago Moreno hoje não é o melhor jogador, né? Mas é um jogador interessante, né? Que com o tempo ele possa sim nos ajudar, né? Melhorar e ir melhorando, teremos que ter calma, com certeza, tá? Agora passando rapidinho aqui, né? Que provavelmente vocês já sabem tudo sobre o jogo, né? Mas passando rapidinho, porque essa matéria aqui me deixou curioso, tá? Me deixou muito curioso. Ah, tá. E sobre mais contratações, eu não sei se é Rinestrosa e Santiago Moreno, não, tá? Eu acho que é outro. Eu acho que o Fluminense tá indo atrás do Santiago Moreno porque não deve ter conseguido com o TT e não deve ter conseguido com o Rinestrosa, tá? Mas depois eu comento isso em outro vídeo. Comentando um pouquinho sobre essa matéria aqui, ó. Renato volta a Porto Alegre sobre pressão, tá? E com missão de espantar a crise no Fluminense. Então, assim, meus amigos, o Renato, de fato, ele tá pressionado no cargo. Ah, Thiago, isso não existe. Galera, não existe um trabalho que você perca 5 jogos seguidos e você não se pressione. Isso é normal. Tô falando que ele vai ser demitido, que ele vai pedir demissão? Não sei, Renato é uma caixinha de surpresa, né? Mas eu acho muito difícil. Ontem eu tava vendo um vídeo do meu amigo José Elan, um abraço pro José Elan, né? O Elan FC, se inscrevam lá.
E ele tava comentando algo que é verdade. Dificilmente, cara, o Renato fica no cargo se ele cair para uma Sul-Americana, se ele cair numa Copa do Brasil, que são as chances que a gente tem de fato de título, né? Lembrando que no caso, o Campeonato Brasileiro tá muito mal, né? Então assim, cara, ele tá pressionado. Mas nada como uma vitória contra o Internacional no Beira-Rio, encaminhando uma classificação para as quartas no Melhore, tá? Então a gente tem aqui um Inter que tem um time muito bom, né? É chovendo molhado. Esse Carboneiro aqui é bem interessante, tá, pessoal? De olho nesse rapaz aqui. Alan Patrick é monstro. Isso aqui é maravilhoso de assistir jogar, muito bom jogador. Mas esse Carboneiro aqui, ó, tem me chamado muita atenção. É um colombiano também. Descendo aqui, a gente tem o Fluminense, né? Que vai ser escalado mais uma vez com 3 volantes. Isso aqui me incomoda, você fica com 3 volantes, mas você não tem criação. O certo seria você colocar 2 volantes e colocar um cara ali, né, que criasse mais as partidas, que não é o Nima, que não é o Nonato, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Zaga, Freitas e Thiago Silva, Gabriel Fuentes na lateral esquerda porque o René sentiu um problema no tornozelo, Samuel Xavier, o melhor jogador atualmente do Fluminense, o mais peitudo, o homem que não se esconde. Samuel Xavier é jogadoraço. Samuel Xavier, esse rapaz merece todo o nosso respeito. Não que os outros jogadores não mereçam, tá? Mas, cara, o que Samuel Xavier bota a bola debaixo do braço e vai fazendo as... Né, perdeu o grande reforço dele, que era o Ares, as tabelinhas que eles faziam, mas é um cara sempre participativo, é incrível. Samuel Xavier merece muito nosso respeito. A gente tem Hércules, Martinelli, eu faria diferente, mais uma vez, eu entraria com Bernal, Martinelli e Hércules. Não tem pra que a gente ficar inventando Nonato e Lima, não tem pra quê. Aí são coisas que o Renato faz porque deu certo na Copa do Mundo de Clubes, né? E ele acha que vai dar certo a vida toda. Meu amigo, é Bernal, Martinelli e Hércules. Aí eu quero jogar com 3 volantes, é isso, né? Aí a gente tem Soteldo, né? Germancano, que eu sinceramente não viria com o Germancano. Não viria com o Germancano. A realidade é essa, o Germancano não vem jogando nada que justifique essa titularidade. Eu particularmente não viria com nenhum centroavante nesse jogo. Eu colocaria 2 jogadores rápidos para tentar fugir no contra-ataque, porque a gente sabe que o Internacional vai para cima da gente, então a gente precisava de velocidade. Bom, mas é isso, é o que eu falo. São escolhas do Renato que estão colocando o Renato contra a parede. Eu acho que quem está se prejudicando no trabalho é o Renato, né? Eu não sei se o Renato quer sair, eu não sei. Mas ele faz escolhas que não fazem muito sentido. Igual os rodízios. Ele tira 8 jogadores, muda 8 jogadores. Meus amigos, todo mundo sabe. A pessoa mais inocente no futebol sabe que se tu mexer com mais de 4 jogadores, você atrapalha o entrosamento da equipe. Quem dirá o dobro, 8, né? Então, assim, são escolhas do Renato que precisam ser tratadas, né? Eu tô curioso para ver como que vai ser a postura do Fluminense. Espero que o Fluminense tenha uma postura diferente no jogo de hoje. O jogo hoje tá às 9h30. A gente vai conseguir ver aí o nosso querido Fluminense voltando a campo. E eu espero, né? Eu espero de verdade que o Fluminense consiga a vitória hoje, consiga jogar bem, porque é o que o torcedor merece, tá? Mas vamos seguindo, gente? Vamos seguindo. Gente, muito obrigado, desculpa pelo vídeo longo, mas eu tentei botar tudo aqui pra gente poder, né, já adiantar e vocês ficarem bem atualizados. Mas ó, se inscreva aqui, deixa aquele like, ative o sininho tricolor. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal.